Olá! Está no ar mais um Viver Plenamente na noite de hoje, falando então sobre um assunto bastante importante no momento atual. Já tivemos bastante modificações recentes, né, na área previdenciária e a nossa convidada de hoje é Daiane Becker, advogada, trabalhista e previdenciária, que veio dar dicas e falar sobre como está a previdência nesse momento aqui no Brasil e como as pessoas podem buscar informações e recursos para que tenham depois direito, né, a esse benefício. Daiane Becker, então, é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Fevale, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Uniriter, advogada empresarial, previdenciária e previdência privada pela Escola Brasileira de Direito em São Paulo. Ela também é professora de Direito e já atuou em sindicatos de empregados e entidades culturais, né, Daiane? Entre outros trabalhos que ela vem fazendo. Coordenadora do grupo do GT de Previdência Complementar da CESS OAB do Rio Grande do Sul. Então, Daiane, sejas muito bem-vinda ao Viver Plenamente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite nessa noite de hoje. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar então, né, como é que é empreender na área do direito. Vamos falar um pouquinho da tua história, Daiane. Como é que tu escolheu a área do direito e como é que foi parar na área de previdência, né, e direito do trabalho? Sim, o direito foi algo que eu sempre quis, né, durante toda... Desde nova eu sempre quis, de uma certa forma, através do meu trabalho, que eu pudesse ajudar outras pessoas. E eu sempre gostei de resolver problemas. Então, acabei indo para a advocacia, onde eu me encontrei. Inicialmente, eu trabalhei com o direito trabalhista, né? Trabalhei durante 10 anos em sindicato, onde eu pude desenvolver e atender muito, né, a parte laboral. E, automaticamente, quando eu encontrei o direito previdenciário, eu me apaixonei pela área dos direitos sociais, que é uma área em que pese, Aline, eu atue atualmente no direito trabalhista, atue para empresas. O direito previdenciário é o que me traz uma satisfação pessoal. Por quê? Porque é através dele que eu consigo ver que eu estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? Então, tem uma frase que a gente utiliza muito no direito previdenciário, que é um benefício concedido, né? É uma família segura, né? Então, através do direito previdenciário, a gente consegue acompanhar, consegue realmente auxiliar as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência e que estão doentes, e que é através daquele benefício que a gente vai conseguir que aquela família esteja segura e tenha alimento em sua mesa, enfim. Então, realmente, o direito previdenciário, ele é apaixonante para as pessoas, né, que, assim como eu, se encantam com esse tipo de auxílio ao próximo. Vamos falar então um pouquinho como é que está a Previdência no Brasil hoje, né? Como é que funciona? Quem deve contribuir? Como é que funciona uma contribuição para a Previdência? Para que ela serve? Porque às vezes as pessoas, né? Eu não vou recolher, eu vou deixar para mais tarde. Ou agora, né, com essas mudanças da nova lei, existe um tempo de contribuição, existem valores. Como é que funciona isso na prática, Daiane? Certo. Nós tivemos as alterações, né, em decorrência da reforma da Previdência. Então, o que é a Previdência Social? A Previdência Social nada mais é que um seguro no qual as pessoas têm a cobertura através de uma série de benefícios, né, através de contribuições realizadas, né. Então, a Previdência Social é um seguro no qual a pessoa tem a cobertura, né, através de uma contribuição auferida mensalmente para os momentos nos quais ela está necessitando do benefício. Por exemplo, se você exerce uma atividade, né, e você venha a adoecer. Nesse caso, você tem a cobertura do INSS, né, graças às contribuições realizadas mensalmente. E essa cobertura, ela não é só utilizada para casos de doença, também, por exemplo, nos casos de mulheres, né? Caso a mulher necessite de salário maternidade, ela tem a cobertura
a remuneração, né, pelo prazo de 120 dias nos casos de nascimento, nos casos de nascimorto, nos casos de aborto, né, nos casos de adoção. E muitas vezes as mulheres não sabem, mas todos esses casos elas têm São direito. casos em que São tem casos direito. que as mulheres têm direito a receber uma remuneração pelo prazo de 120 dias do INSS. Só que, obviamente, né, precisa estar com as suas contribuições em dia para ter direito aos benefícios, né? Então, quem pode contribuir? Todos os trabalhadores brasileiros, automaticamente, eles já estão inseridos no sistema da Previdência Social, porque eles são contribuintes obrigatórios, né? Os trabalhadores autônomos ou os empresários, eles entram na categoria de contribuintes individuais. E as pessoas que não oferem renda mensal, como, por exemplo, estudantes, donas de casa, desempregados, essas pessoas podem realizar sua contribuição de maneira facultativa, certo? Para dessa forma ter acesso a todos os benefícios, inclusive aposentadorias, pensões, enfim. E dessa forma estar coberto pelo INSS. O INSS ele tem cobertura a nível nacional, existem os acordos de cooperação internacional também com alguns países. E as pessoas basicamente só precisam se inscrever em qualquer agência do INSS ou através do site ou do telefone do 135 da Previdência Social, se inscreverem e realizarem, obviamente, as contribuições mensalmente para ter a cobertura. Para ter direito, então, a essa cobertura e esse direito social. Exatamente. E nos dias de hoje, como é que é advogar numa área que sofreu tantas mudanças, que nem a gente teve agora, né? Que teve maior tempo de contribuição, mudaram alguns fatores previdenciários. Como é que está sendo isso para vocês se adaptarem agora? Tem pessoas que pegaram o sistema híbrido, tem uns que vão pegar a lei nova, outros vão pegar a lei antiga. Tu consegue mais ou menos diferenciar para nós, Daiane? É bem complicado, Aline, porque na realidade a reforma da Previdência, ela trouxe uma série de alterações, né? No período contributivo, várias regras foram alteradas, né? No período na questão da idade também aumentou, né? E também existe agora a imposição de idade em aposentadorias que não tinha anteriormente e também os cálculos dos benefícios tiveram uma redução. Então, é muito complicado a questão, assim, de lidar com os clientes, com as pessoas e explicar que elas vão talvez demorar 10, 15, 20 anos agora para poder se aposentar em decorrência dessas alterações. Então, assim, eu vejo que as pessoas ficam extremamente frustradas. Eu acho que a parte mais complicada de tudo isso é você conseguir trazer tranquilidade para as pessoas, né? E também mostrar outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, agora, por exemplo, anteriormente, a advocacia previdenciária, ela era basicamente encaminhamento de benefícios. Agora, ela se reinventou, porque agora existe uma programação para uma futura aposentadoria. Então, agora as pessoas precisam se preocupar em se organizar para lá na frente conseguirem se aposentar, fazendo um investimento que seja inteligente e que, na medida que, no momento que elas mais precisarem, né, longevidade, né, na época que elas estiverem prestes a se aposentar, elas tenham pelo menos um conforto básico tendo uma aposentadoria organizada. Perfeito. E, doutora Daiane, né, quais as maiores queixas que as pessoas trazem para quem iria se aposentar e depois dessas mudanças? O que chega lá dentro do teu escritório? O que chega lá para vocês como advogados, né? Não só para ti, mas para os advogados em geral, né, que atuam dentro dessa área do Previdência? A questão da idade, né, que a questão da idade aumentou, né? Também, exatamente o que eu falei anteriormente. Por exemplo, a aposentadoria por idade, ela aumentou a idade para as mulheres. Anteriormente era 60 anos, né, 15 anos de contribuição, era o requisito, e teria que ter 60 anos de idade. Agora aumentou para 62 anos de idade. As aposentadorias por tempo de contribuição, anteriormente não existia o requisito idade, então muitas vezes a gente conseguia aposentar no escritório uma pessoa que tinha 43 anos de idade, 42 anos de idade. Hoje em dia isso não acontece mais, em decorrência da imposição de idade para aposentadoria. A mesma coisa uma aposentadoria por especial, por exemplo, quem tem exposição a agentes insalubres ou periculosos, que seja uma exposição de 15, 20, 25 anos, agora existe o requisito de idade. Então, obrigatoriamente, não adianta mais você trabalhar todos esses anos. Só estar exposto a esses riscos, né? Que pode ser o risco em grau leve, médio ou máximo, né? Então, não importa se você está dentro desses graus,
Porque você precisa ter idade, e a idade ela varia de 55 a 60 anos. Então, se você for pensar, fica muito similar a uma aposentadoria, como uma aposentadoria por idade normal. Uma coisa que as mulheres geralmente perguntam, quando elas param em licença maternidade, para de contar para o tempo de aposentadoria ou fica contando igual naquele tempo que elas estão paradas e depois voltam? Isso é uma das coisas que muitas vezes perguntam muito. Sim, no momento que você recebe benefício, esse período ele conta como tempo contributivo. Tá? Ele conta igual. Conta igual, mas é um período muito curto, né, Aline? Então, não faz grande diferença, né? Onde faz uma diferença maior, por exemplo, em termos de contagem, como o período de afastamento, é se porventura você está em benefício, por exemplo, de auxílio-doença, porque muitas vezes as pessoas ficam anos afastadas. Eu tinha caso no escritório que a pessoa já estava afastada em auxílio-doença 9, 10 anos. E quando ela tem que voltar? E daí, quando ela volta, existe, claro, uma série de manobras jurídicas, né, que nós utilizamos para aquela pessoa continuar coberta pelo INSS e todo aquele período a pessoa contribuir. Então, obrigatoriamente, quando ela retorna, quando ela ganha alta previdenciária, ela precisa ter uma contribuição para todo aquele período contabilizar. Senão, não contabiliza. Senão, não conta. Senão, a pessoa pode ficar 10 anos afastada se não tiver aquela contribuição no retorno, aquele período não vai contabilizar. Poxa vida, isso é bem importante colocar e informar, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem. E aí chega na hora de se aposentar, realmente falta, e daqui a pouco não juntam os períodos, enfim, não fecha, não encaixa. Nada, Yane. Sim. Então, assim, o que eu vejo que a grande reclamação das pessoas é essa questão da demora, da idade, da imposição de idade, porque isso não existia anteriormente, né, Aline? Sim. Então, é como se você passasse uma vida inteira trabalhando, né? E quando você atingir a idade, não vai mudar nada, entendeu? Vale mais a pena. Por isso que eu falei anteriormente, a advocacia previdenciária, ela mudou, porque agora é mais inteligente você se programar para contribuir do que, por exemplo, quando você começou a trabalhar desde cedo, ficar contribuindo uma vida inteira. Isso não é mais inteligente. Sim. Né? Por isso que existe uma organização para você contribuir só o tempo necessário e garantir os benefícios, né? E permanecer com a sua qualidade ali de segurado para ter os benefícios. E daí, se você quer buscar uma aposentadoria X ou Y, também a gente consegue programar os valores de aposentadoria, qual é mais benéfica, qual que não é, né? Então, as pessoas não podem mais pensar o INSS com a mentalidade de que é o que vai trazer segurança na velhice. Né? As pessoas têm que criar outros tipos de plano de previdência também, porque a tendência da previdência social não é aumentar o valor dos benefícios. É diminuir. É reduzir. Então, o que eu muitas vezes assim acabo trazendo para as pessoas é a importância de, além de você fazer uma organização de aposentadoria de planejamento, esse dinheiro que talvez você iria injetar ali no INSS, você destinar a uma previdência privada. Porque o que acontece? Por exemplo, até os jovens, tá? Os jovens não se preocupam. Até nós havíamos conversado sobre isso, Vamos né? falar sobre isso no segundo bloco? Vamos. Não sai daí, gente. Segundo bloco, Daiane Becker, doutora Daiane Becker, né, especialista em direito privado e trabalhista, dando super dicas aí para você que é jovem e está começando no mercado de trabalho, que deve fazer ou não fazer para ter, então, direito à tão sonhada aposentadoria. Às vezes a gente é jovem e não pensa nisso, mas chega mais adiante... Precisa, né, doutora? Não sai daí. Em seguidinha, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre previdência social no Brasil. E eu tenho comigo a doutora Daiane Becker,
que veio dar super dicas no primeiro bloco. Ela começou, né, introduziu ali quando a gente chegou pertinho do intervalo, falando um pouquinho sobre os jovens, né? Qual a dica, doutora Daiane, que a gente tem que dar para esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora e o que eles podem fazer para contribuir de uma forma segura para que depois consigam efetivamente se aposentar ou ter direito, então, aos direitos sociais aqui no Brasil? Certo. Os jovens hoje em dia não se preocupam com o futuro, né? E é algo que obrigatoriamente eles precisam se preocupar. Por quê? Segundo o IBGE, no ano de 2021, a expectativa de vida do brasileiro é de 67,8 anos. Doutora Daiane, falando então sobre o jovem que quer se aposentar no Brasil, como é que está essa questão da expectativa? Quanto tempo de contribuição? Que dicas a gente pode dar para essa gurizada e para essa juventude que vem vindo aí e quer contribuir com a Previdência e quer ter direito aos benefícios ou poder planejar para que consiga se aposentar aqui no Brasil? Tá. Primeiro de tudo, eles têm que ter ciência de que, por exemplo, em 2021, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro foi de 76,8 anos. Ou seja, os brasileiros estão vivendo mais e, consequentemente, eles precisam se preparar para uma velhice, né? Melhor, né? Para ter um conforto, pelo menos básico, ter uma velhice confortável, né? Então, se nesse momento nós já temos essa expectativa de vida, imagina daqui a 20, 30 anos, né? Então, os jovens devem contribuir, podem contribuir de maneira facultativa, né? Existe até a possibilidade do contribuinte de uma alíquota inferior, mais baixa também, em decorrência de não ter condições, né, de fazer uma contribuição pela alíquota maior. Existem essas alíquotas simples, diferenciada, que a gente consegue aplicar. E ele deve fazer as contribuições, pelo menos, para ter a cobertura básica dos benefícios, né? Para ele manter a qualidade de segurado, se porventura ele ficar doente, ele ter a cobertura no INSS, se porventura ele precisar de uma aposentadoria por invalidez, ele tem a cobertura, né? Para ele ter os benefícios básicos, para uma mulher, caso ela precise usufruir do salário maternidade, ela ter essa cobertura, pelo menos para manter a qualidade de segurado e fazer uma organização. Já desde novo, planejamento deve fazer financeiro. um planejamento, não, se chama planejamento previdenciário estratégico, que é uma organização para o futuro. Então, as pessoas, hoje em dia, assim, é um pré-requisito para qualquer pessoa que queira se aposentar, fazer um planejamento estratégico previdenciário. Por quê? Porque, às vezes, você já tem o tempo necessário, você não precisa contribuir mais 20, 30 anos para o INSS, você já tem o tempo necessário. Então, você só precisa manter essa qualidade de segurado para ter a cobertura dos benefícios, né? E daí, quando chegar lá, a idade de se aposentar, você já vai ter todos os requisitos, que é a idade, o tempo de contribuição. Então, os jovens também podem fazer isso. Fazer uma organização para manter a qualidade de segurado e, para, ao mesmo tempo, ir contabilizando, né, as suas contribuições para o dia que atingir todos os requisitos e estar com tudo certo, tudo alinhado. E também, de maneira paralela, é interessante que já comecem a fazer um investimento numa aposentadoria privada, né? Existem uma série de bancos que oferecem planos de previdência privada. Eu sempre oriento a ir em bancos que são mais consolidados, né? Até mesmo porque é algo que vai ser para um futuro muito distante. Sabe-se que a tendência também com relação à idade para se aposentar provavelmente vai aumentar. Então, essa é a orientação. Façam planejamento previdenciário e também façam plano de previdência privada. Perfeito. Doutora Daiane, eu te vejo como uma profissional liberal, né, empoderada e preocupada em passar informações para o teu público. Você fez até um canal, né, As Doutoras, um tempo atrás, nas redes sociais. Sim, qual é a mensagem e quais são os conteúdos que você costuma produzir hoje para que as pessoas possam, daqui a pouco, te procurar e procurar dicas, saber quanto tempo em cada caso precisa de contribuição, como é que funciona, né? Onde poderia ter um canal, por exemplo, de dúvidas contigo? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Eu uso muito a internet, né, como um canal de fácil acesso, né, que está ao alcance de todos de maneira gratuita também, então todos conseguem, né? Eu uso muito o Instagram atualmente.
Uso também o Facebook, né, que são as plataformas assim que eu tenho uma acessibilidade assim direta, é mais fácil, né, do que até mesmo o YouTube, que poderia gravar vídeos, mas ainda não gravo, futuramente quero gravar. E através dos meus canais eu acabo passando informações básicas para as pessoas que a maior parte não sabe, né? Como nessa nossa conversa, creio que algumas coisas você também não sabia. Então, eu uso as minhas mídias sociais, né? Diga-se, né? Os meus canais de comunicação para levar informação básica e atualizada, porque, querendo ou não, a legislação ela muda praticamente diariamente, então nós temos que estar sempre atualizadas e eu vou informando na medida que as coisas vão acontecendo, eu vou levando informação para o público. E é super importante isso, né? Esse programa ele visa justamente trazer esse tipo de informação e levar para a comunidade, levar para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação e a esse tipo de serviço, enfim, onde buscar. Sim, né? e o canal das doutoras, que eu fiz com outras colegas advogadas, foi um projeto que nós iniciamos justamente para levar empoderamento para as mulheres. Porque, Aline, nós já vivemos numa sociedade, né, que nós mulheres, quando uma consegue se destacar, não é só ela que vence, outras mulheres vencem junto, né? Então, nós fizemos isso para mostrar que através de resiliência, através de empenho, é possível vencer dentro de uma profissão na qual os homens ainda ocupam os maiores cargos de liderança, né? Existe a possibilidade da mulher vencer, a mulher ela tem essa possibilidade, então esse canal foi justamente para nós podermos mostrar que é possível, que as mulheres podem se destacar no mercado de trabalho, né? Então foi com esse objetivo que a gente criou o projeto Doutoras. Ficou ótimo, né? E bem legal, né? Bem transparente, assim. Eu tive a oportunidade de assistir e te acompanhar também pelas redes, né, doutora Daiane? Então, eu vejo que tu vem fazendo e produzindo um conteúdo de qualidade. Muito obrigada. E ainda existem preconceitos na profissão que tu exerce como advogada. Como é que é isso, né? Já que tu falou sobre a questão de empoderamento feminino, vamos entender como é que está isso na prática. Existe preconceito, né? Os homens, eles já saem se destacando simplesmente por serem homens. Então, querendo ou não, é complicado, é uma luta diária, né? Querendo ou não, hoje em dia eu vejo que o preconceito existe, né? E que nós, mulheres, conseguimos nos destacar graças ao conhecimento. Então, o conhecimento, ele se torna poder, né? No momento que você tem conhecimento, você sabe que faz jus ao lugar que você ocupa dentro da sociedade. Então, acho que a partir disso, você consegue se posicionar de maneira mais firme, né, e conquistar o seu espaço. Como tu, como profissional, contorna esse tipo de situação? Utilizando meu conhecimento. Utilizando o meu conhecimento. No momento que você sabe do seu valor, sabe de toda a bagagem que você traz, de tudo que você estudou, você sabe que você não se torna menos por ser mulher, né? Na realidade, você deveria ser admirada, né? Justamente por você estar onde está, graças ao seu esforço. Perfeito. E as maiores queixas de quem iria se aposentar e depois tiveram, né, algumas mudanças aí na Previdência, né, doutora Daiane? O que tu quer deixar hoje de mensagem para o pessoal que nos assiste? Como buscar ajuda, né? Como buscar daqui a pouco uma consulta jurídica? Ou de que forma essas pessoas podem daqui a pouco se informar melhor? Como as pessoas podem, é complicado a gente trazer uma calma para as pessoas, né? Se você assistir os noticiários, se você for analisar cada vez mais, existem operações de pente fino, mais pessoas acabam voltando, né? Acabam tendo seus benefícios cessados e não têm condições de trabalhar. Então, é bem complicado. O acesso à informação agora é algo assim imprescindível para qualquer pessoa. Não simplesmente ir até uma agência do INSS não é mais o suficiente, né? Então, busquem advogados especialistas na área de direito previdenciário, esclareçam as suas dúvidas, se organizem, não saiam simplesmente contribuindo, achando que estão fazendo certo e que dessa forma vocês vão se aposentar, porque, como eu falei anteriormente, às vezes você está fazendo um investimento que você não vai ter retorno, né? Então, acho que a organização é a única coisa que pode trazer uma segurança futura
para essas pessoas buscar informação com especialistas e se organizar. Perfeito. E que mensagem você quer deixar no programa de hoje para as pessoas que nos assistem, né? Que conteúdos você gostaria de deixar para as pessoas buscarem daqui a pouco esses serviços, né? Saber onde se informar ou não, enfim. Existe algum órgão público para isso, doutora Daiane, ou só com especialistas na área privada? Somente com especialistas ou utilizando os canais do INSS que tem as informações básicas, né? Mas a gente sempre orienta a busque um especialista, porque apenas as informações do INSS não são suficientes, né? Tem uma série de requisitos de análises de documentos, de exigências que precisam estar... Como pré-requisitos? Como pré-requisitos precisam estar preenchidos para as pessoas terem acesso a esses direitos e a esses benefícios. Perfeito. Conversei então hoje no programa Viver Plenamente com a doutora Daiane Becker, que veio trazer informações sobre previdência social e advocacia trabalhista e previdenciária. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.